Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa parte 2 da nossa aula de Grécia Antiga, né, onde nós vamos falar sobre o período da Grécia Clássica. Né? Na aula anterior nós vimos o período de formação ali da Grécia Antiga, o período creto-micênico e depois o período homérico, né? Período de formação daquela estrutura que vai dar origem mais tarde às cidades-estados gregas. Né? Período também ali de formação das comunidades gentílicas, né, que foram crescendo e aí foram estruturando as tribos e por fim as cidades-estados gregas. Né? Vamos entrar agora no período de auge aí das cidades-estados gregas, ok? Vamos começar então a nossa viagem sem muita enrolação. Nós estamos falando então, voltando aí, de Grécia Antiga, tá? Da formação da Hélade, né? Dividimos o período lá, os dois períodos iniciais de formação e agora estamos no período da Grécia mesmo, da Hélade, né? O período arcaico, o período clássico, o período helenístico. O período arcaico é o período de surgimento, de consolidação dessas polis gregas, dessa estrutura política aí de governo dessas cidades. Depois o período clássico, né? Onde nós temos a democracia ateniense atingindo o auge do seu desenvolvimento, né? Nós temos lá o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né? Da própria história, né? Lembrando que foi Heródoto o primeiro historiador considerado o pai da história, ele surgiu lá na Grécia também nesse período. Inclusive ele está narrando essas guerras aí que nós vamos falar, né? Ele narra a história da guerra do Peloponeso, né? Mas temos as guerras médicas também, que já foram retratadas pelo cinema várias vezes e que já foram muito tratadas, a guerra entre os povos da Grécia Antiga e os povos persas, o Império Persa. Tá? Por fim, o período helenístico, onde nós temos essas cidades-estados gregas sendo dominadas pelo um grande império, né, o império do rei Filipe II, né, que domina ali a Hélade, e depois ele vai passar esse império para o filho dele, né, o conhecido Alexandre o Grande, né, formando aí a cultura helenística. Tá? Então nós vamos lá do século 8 a.C. até o fim lá, o período do século 2 a.C. Tá? Período arcaico do século 8 ao século 5, depois período clássico do século 5 ao século 4 e período helenístico do século 3 ao século 2, todos eles antes de Cristo. O que nós estamos falando então? Da constituição da polis, né? Ou das poleis. São as cidades-estados gregas, né? São cidades autônomas, independentes politicamente. A gente tem que ter uma ideia aí de que a política, até então, né? Nós vimos nas sociedades da antiguidade oriental lá, que elas eram governadas geralmente por um grande líder, um imperador, um grande rei, né? E a ideia de teocracia estava muito presente, onde esse grande imperador era um representante dos deuses, né? Ele era um escolhido dos deuses, então ele estava ali para governar dessa maneira, concentrando o poder. Nós vamos ver que na Grécia isso muda de figura, né? A gente vai ter a ideia de cidadania, onde o governo da cidade, da polis, ela vai estar na mão do cidadão. Né? Inclusive a palavra política vem aí, né? De governo da polis. Tá? Então esse conceito de cidadania, que é muito diferente do nosso, nós vamos ver aí lá de Atenas, essa ideia da democracia, o governo do povo, né? Que surge lá em Atenas nesse período. Tá? Então nós temos o surgimento de cidades-estados gregas independentes que vão formar a Hélade, né? Essa região que tem uma mesma cultura, o mesmo culto aos deuses, né? Falam uma mesma língua. E entre as principais polis gregas nós temos aí Atenas, Esparta, Tebos, Corinto, Olímpia, Maratona, né? Inclusive em Olímpia era o local onde eram realizados os jogos, né? Então as cidades gregas todas enviavam atletas lá para participar dos jogos que aconteciam na cidade de Olímpia. Então nós temos também, né, faz parte da nossa cultura, e as Olimpíadas vêm lá também desses jogos da Grécia Antiga. Tá? É claro que isso foi reconfigurado muito tempo depois, ok? Vamos começar falando da principal cidade, as duas, né? As duas principais, voltando aqui, ó, as duas principais são Atenas e Esparta, tá? Vamos começar falando de Atenas primeiro, para depois a gente falar de Esparta. Por que Atenas é mais importante? Porque nós temos muito na nossa sociedade que vem desse surgimento do auge do período de Atenas, né? A própria ideia da filosofia, né? A nossa forma de pensar vem muito lá desse período, a própria história, né? O Heródoto, o historiador
lá da Grécia Antiga. Nós temos também a formação das primeiras ideias da matemática aí, né? Nós temos aqueles filósofos todos lá, o Teorema de Pitágoras, esses caras todos são da Grécia Antiga. Então a gente tem esse surgimento da filosofia, do pensamento ligado a explicar como o mundo está, como nós percebemos o mundo, né? E como o mundo é feito, né? Do que o mundo é feito. Temos os filósofos pré-socráticos, né? Temos todos esse surgimento desses povos, inclusive os filósofos clássicos, né? Platão, né, o Sócrates primeiro, depois Platão e Aristóteles fazem parte aí desse momento que nós vamos falar. Atenas surge naquele contexto das comunidades gentílicas, né? As comunidades gentílicas eram estruturadas no genus, né? Que era uma unidade familiar ali, onde tinha o pater família, que era o líder, e vivia ali no oikos. O oikos então juntava todo esse aparato ali que tinha no genus, né? Então a terra, a casa, as ferramentas, os animais, os escravos, né? Inclusive as pessoas que moravam, tudo ali fazia parte do oikos, tá? E aí essa comunidade, então, essa família, ela era governada pelo pater familias, tá? Essas comunidades elas vão crescendo, elas vão se juntando, vão se desestruturando, e eu falei para vocês que ao crescer, né, a produção era comunitária, a produção não tinha essa ideia de propriedade privada, né? Eu produzi, isso aqui é meu. Não, o que era produzido nas terras ali do oikos era dividido entre todos os membros ali do genus, tá? Não tínhamos ainda a figura do pater família, era um cara que estruturava, ele era o mais respeitado ali porque ele era o mais velho, tá? Temos então um problema com essa configuração social, né? Porque as pessoas começam a acumular as coisas, né? Essas sociedades começam a crescer e aí começa a surgir as aristocracias, né? Começam a surgir as pessoas que detêm, que são mais próximos do pater família, né? Começa a ter uma diferenciação social ali. E aí aquela comunidade então ela entra em colapso, tá? Atenas então surge mais ou menos nesse período, né? Já é uma polis, tá? E ela era governada por eupátridas, ou seja, os bens nascidos, aqueles que se consideravam os descendentes daquelas pessoas que primeiro habitaram o local, tá? Então essa ideia aí eram os proprietários que tinham mais terras, né? Que tinham mais escravos. Então essa sociedade agora já tem bens, tá? E essa cidade ela era governada por um regime aristocrático, ou seja, o governo dos melhores, aqueles que se consideravam os mais antigos, né, os que tinham terra, tudo mais, se consideravam melhores ou formavam uma oligarquia, né, um grupo pequeno que concentrava um poder, tá? E aí eles começam a justiça nesse período era uma justiça ainda costumeira, sem leis escritas, né? Então essas oligarquias ou essas aristocracias dominavam a política ali em Atenas nesse momento, tá? Atenas, então, ela vai começar a vivenciar uma série de lutas políticas que vão ampliar, porque começam a surgir outros setores dessa sociedade que não participavam do poder. Por exemplo, os comerciantes, né? Por exemplo, o artesão, né? Os camponeses, eles vão começar aí a lutar em busca de participação política, certo? Atenas, então, vai ter grandes reformadores, né? Dentre eles aí o Drácon, que é o cara que faz as leis escritas. As leis passam a ser escritas em Atenas a partir do ano 620 a.C., por ordem de Drácon, tá? Drácon era um dos líderes ali desses aristocratas, tá? Ele vai estabelecer leis escritas. Por que isso é importante? Porque antes as leis estavam muito na mão de quem tinha o poder, das oligarquias, né? Elas manipulavam as leis, não tinha nada escrito. Então agora as leis passam a ser escritas a partir dessa reforma feita por Drácon. Solon é outro importante reformador aí, que em 594 a.C. ele vai colocar por fim a escravização por dívidas, né? Porque essa sociedade ela começa a ter essa ideia de mobilidade social. Geralmente ela era para baixo, né? Você ia perdendo, você ia ficando na mão dessas oligarquias, né? Você ficava devendo e aí você era escravizado, né? Ele acaba com isso, acaba com a escravização por dívidas, com a escravidão por dívidas e estabelece participação maior de outros setores da população, criando conselhos e assembleias de cidadão, né? Numa organização bem complexa ali.
Depois, por fim, Clístenes, em 508, entre 508 e 507 a.C., ele vai, que é o período que ele vai atuar, ele vai retirar privilégio daquela aristocracia, né, daquele pequeno grupo que controlava o poder, e vai ampliar aí a ocupação dos cargos principais da administração pública, né, vai ampliar aí a participação nessas assembleias que tinham sido criadas lá por Solon para todos, né, vai criar a ideia de cidadão. Tá? Cidadão aqui ainda não é todo mundo. Quando eu falei todos, né, eu estou falando do demos. Demos é quem? É o habitante da cidade, é o cidadão, tá? Mas cidadão não incluía todo mundo, conforme nós vamos ver. Então ele é considerado, Clístenes é considerado por essas reformas como o pai da democracia ateniense. O que é a democracia ateniense? Democracia, então, é o governo da cidade de Atenas. Aqui temos uma ilustração que mostra aí como era Atenas. Atenas tinha essa cidade alta, que era a Acrópole, onde ficavam lá os templos, né, dos deuses e tudo mais. E lá embaixo, aqui, logo aqui embaixo, vocês podem ver uma praça aqui, ó. Essa praça era onde acontecia as decisões políticas a partir aí dessas reformas de Clístenes na Ágora, tá? A ideia de cidadania ateniense, ela parte do princípio. É cidadão quem? Homens adultos livres, ou seja, quem era escravo não podia participar, mas se ele fosse homem, adulto, livre, filhos de pais atenienses e nascido em Atenas, ele era cidadão, ele era considerado cidadão, ou seja, ele podia participar da política. Essa definição exclui quem? Exclui as mulheres não tinham participação política, exclui os escravos, né, porque tinha que ser livre lá, e exclui os estrangeiros. Né? Os estrangeiros nesse momento eram chamados de metecos, porque eles têm aquela ideia de que essas aristocracias, esse povo deriva lá daqueles primeiros habitantes. Então quem veio de fora não influencia aqui no governo da cidade. Né? Lembre-se que a Grécia foi formada por invasão de diversos povos, né? Vários povos foram se estabelecendo ali na região da península da Grécia, ali, né? Da Península Balcânica. E então eles têm essa ideia de excluir o estrangeiro. Tá? Então quem era cidadão de Atenas? Homens adultos, livres, filhos de pais atenienses e nascido em Atenas. Tá? Esse cara podia participar da Ágora, que era aquela praça pública onde a democracia vai ser exercida. Democracia é uma palavra que quer dizer demo é povo, tá? Nessa ideia de cidadão, e cracia é governo. Então é o governo na mão do povo. Era qualquer um? Não. As mulheres, os escravos, os estrangeiros estavam excluídos. Mas quem podia participar, quem era nascido em Atenas, filho de pais atenienses, era livre e era homem, adulto, podia participar. Tá? Não temos a ideia de riqueza como definição de participação política. Então aquela ideia dos bem-nascidos, né, dos eupátridas, ou aquela ideia das aristocracias, que são os melhores, né, aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais posse, isso some. Né? Isso agora basta ser livre, homem, né, que você, nascido em Atenas, que você pode participar da política. E essa política era feita na Ágora. A palavra vai ganhando cada vez mais importância em Atenas e uma das razões de ter surgido a democracia, né, na Grécia Antiga, porque a palavra vai ganhando essa importância. E não a palavra mais lá, a palavra mítica dos aedos, lá, aquelas lendas dos deuses, não. Agora é a palavra, o discurso, né, a retórica, a arte de se discursar lá na Ágora. Então vamos ter o surgimento dos sofistas, por exemplo. Aqui nós temos essa praça maior aqui, né, mais vazia aqui no centro aqui da cidade, né, nós temos a Acrópole lá em cima, mas a Ágora estava aqui embaixo, um local que podia ser visto por todos podiam participar, né, desde que fosse cidadão, claro, e era ali que esses homens reuniam as suas assembleias para decidir a política de Atenas. Tá? Esparta é outra cidade importante, é outro modelo, outra polis importante, é outro modelo, é uma polis militarizada. Tá? O cidadão de Esparta era aquele que participava e vivia para o exército. Tá? Esparta estava localizada na região da Lacônia, era um vale fértil, mas o litoral ali não era muito propício para embarcações, né, atracarem ali, então ficava um local de difícil acesso. O cidadão espartano, então, é aquele que ele vive para o exército, ele não exerce atividade manual, tá? Ele vai se dedicar desde criança, aliás, com 7 anos ele abandonava lá, saía da casa do domínio dos pais, ia para treinamento do exército, e dos 7 ali aos 60 anos ele participava do exército. A partir dos 30 ele podia participar ali das assembleias, podia participar politicamente na cidade de Esparta, tá? Além do cidadão espartano, então, tínhamos os periecos e os ilotas. Quem eram os periecos? Os periecos eram os estrangeiros, aqueles que não eram nascidos em Esparta,
e que eram livres, né? E eles prestavam serviço militar quando fosse necessário, eles eram chamados para participar do exército, mas eles tinham direitos políticos limitados, né? Eles não eram igual o cidadão espartano, nascido em Esparta, que era quem se ocupava ali do exército, né? E quando dava da política também. Os periecos eram os que se dedicavam, por exemplo, a atividades mercantis, né? Faziam um comércio ali. Os ilotas eram como se fossem os escravos. Como se fossem, não é a mesma coisa. Por quê? Os ilotas eram povos messênicos da região ali da Lacônia que foram escravizados pelos espartanos, que foram dominados e vencidos militarmente pelos espartanos, e eles eram responsáveis pelo trabalho, tá? A condição deles era análoga à escravidão, ou seja, parecida com a escravidão, mas não era escravidão, porque não tinha essa ideia de propriedade privada da pessoa, né? Pessoa ser um bem, não tinha isso. Mas eles estavam ligados à terra e eles estavam ligados ao trabalho ali naquelas terras, né? Era como se fossem os responsáveis, como se fossem os escravos, mas não era, essa palavra não é correta de ser utilizada, tá? Eram os ilotas que estabeleciam então o trabalho. A política era uma política aristocrática. Ao contrário de Atenas, né, onde nós tínhamos uma política, o estabelecimento da democracia, ou seja, o governo do povo, em Esparta não. Quem dominava era um conselho de anciãos, né, ou um conselho militar, uma assembleia militar. Né? Então o cidadão espartano, aquele cara que ficou lá no exército a vida inteira treinando para a guerra, né, e participando de algumas guerras, ele podia participar da Ápela, que era a Assembleia Militar, tá? E quem controlava mesmo a política era o Conselho dos Anciãos, aqueles mais velhos, que tinham participado da Ápela, né? E já estavam mais velhos tal, e participavam então de dois conselhos, que eram os éforos, que eram os magistrados, eram 5 magistrados escolhidos lá para ser os governantes, e a Gerúsia, que era um conselho de anciãos mesmo, que se reunia para decidir. Então a política não estava na mão de todo mundo, estava na mão dessa elite militar ali, né, que fazia parte aí da sociedade espartana. Tá? Em Esparta nós temos também o laconismo espartano. Né? Laconismo é uma palavra que vocês procuraram no dicionário hoje, é aquela pessoa que fala pouco. Né? Porque ao contrário de Atenas, lá onde a palavra era muito importante, né, na ágora e na democracia, em Esparta não. Em Esparta você tinha que ser militar, eram homens de poucas palavras. Então essa palavra laconismo significa isso, né? Aquele que fala pouco, que tem um vocabulário bem pequeno. Aqui temos uma ilustração dessa divisão social em Esparta, né? Lá em cima os esparciatas, tá? Que é o cidadão espartano, aquele que vai para o exército, homens livres à disposição do exército. Embaixo os periecos, homens livres que estabeleciam o comércio e o artesanato, né, não eram cidadão espartano, e os ilotas, que eram os homens presos à terra, né, e que trabalhavam e faziam toda naquela condição análoga à escravidão que eu falei para vocês. O exército era a parte fundamental de Esparta. Né? O exército espartano era temido, né? Eles tinham formações ali no exército. Desde criança, o jovem espartano, a educação passava pelo exército. Tá? As mulheres, interessante que em Atenas, as mulheres não tinham espaço, né? As mulheres não tinham participação política. Em Esparta, as mulheres vão ter alguns direitos, né? Elas têm o direito de educar, de aprender na escola, né? De se educar também, coisa que em Atenas não tinha. Apesar desse lado militar, temos essa diferença com as mulheres de Atenas, né? Lógico que elas não tinham participação política quanto os grandes guerreiros, mas já era melhor a condição delas do que em Atenas, tá? E aí as grandes guerras. A primeira grande guerra que essas polis gregas que estavam estabelecidas na Hélade participaram, foram as guerras médicas. Tá? Guerras médicas contra o povo dos Medos, tá? Que era o povo persa, como era chamado o povo persa pelos gregos. Tá? Essas guerras, então, são guerras greco-persas, entre os gregos e os persas, e aconteceram aproximadamente entre o ano 500 a.C. e 448 a.C. Tá? Quem venceu foram os gregos, apesar de várias batalhas. Essas guerras médicas se dividem em 2 invasões, né? Vários imperadores lá dos persas comandaram as tropas, né? Eles levaram tropas gigantescas ali. Temos batalhas, inclusive, que foram retratadas pelo quadrinho e pelo cinema, né? Os espartanos lá lutando na batalha de Termópilas contra os persas, né? Na batalha de 300, né? Naquele filme 300, aquele quadrinho 300 de Esparta, né? Vocês conhecem bastante. Faz parte aí das guerras médicas, tá?
A consequência no final dessas guerras médicas foi o fortalecimento da cidade de Atenas, né? Atenas conseguiu, apesar dessa participação importante lá de Esparta, né, na Batalha de Termópilas, Atenas vai conseguir liderar ali a resistência contra a invasão dos persas e vai ganhar muita importância. Ela vai formar uma liga chamada Liga de Delos. Né? O que é a Liga de Delos? É a união militar, uma aliança entre várias cidades-estado. Lembra que as cidades-estados gregas eram independentes, cada um tinha o seu próprio governante. Né? Então elas vão se unir para apoiar umas às outras. E quem liderava essa liga era Atenas. Atenas era a principal dessas cidades. E aí Atenas começa a crescer nesse período, então, que Atenas vai dominar. O modelo político de Atenas vai se espalhar por algumas regiões da Grécia. Né? Então Atenas vai se tornar o grande centro ali da Grécia Antiga e Atenas estava protegido por essa Liga de Delos. A cidade rival de Atenas, que era Esparta, vai se sentir enciumada aí, né, com essa criação da Liga de Delos. Aqui temos umas imagens mostrando aí, né, essa invasão do Império Persa, né, naquela primeira imagem ali à esquerda. Vocês podem perceber lá, né, aquela linha azul ligando lá o Império Persa até chegar ali em Atenas, né, até chegar na Grécia. Tá? Aqui nesse outro mapa nós temos algumas dessas batalhas, importantes batalhas, mas por fim os gregos vencem e forma-se a Liga de Delos sob a liderança de Atenas. Atenas torna-se o grande modelo. Tá? Essas aqui são as cidades que se aliaram ali na chamada Liga de Delos. Tá? Então você pode ver que é uma grande parte ali da Grécia Antiga. Todos esses pontinhos vermelhos aqui são cidades que estavam na Liga de Delos sob a liderança de Atenas. Atenas está ali destacado ali. Né? Aquela região mais embaixo ali, né, o Peloponeso, né, a península do Peloponeso, é a região onde ficava Esparta. Essa região aí da Grécia Central e do Peloponeso ali vão juntar cidades ali sob a liderança de Esparta. Né? E aí nós vamos ter, enfim, a Guerra do Peloponeso. O que é a Guerra do Peloponeso? A guerra entre essas duas ligas. Né? Como Atenas estava liderando a Liga de Delos, Esparta falou assim, opa, eu preciso também fazer uma liga e me proteger aqui. E aí ela vai reunir ali algumas cidades e formar uma liga chamada Liga do Peloponeso, que é a região onde ele estava. Tá? E aí nesse mapa aqui do lado, nós temos aqui em verde os aliados, na área verde ali, os aliados de Esparta, na área bege, os aliados de Atenas, tá? A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Né? Em roxo então, são as áreas territórios neutros, que não se envolveram nessa batalha, mas essas duas grandes ligas vão entrar em rivalidades e vão acabar entrando em choque. E aí vai começar uma guerra. Né? Então é uma guerra civil entre a população, as cidades-estados gregas, reunidas em duas ligas, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos. Essa guerra vai durar de 431 a.C. até 404 a.C., então quase 30 anos aí de guerra. Né? Uma guerra de 30 anos, vocês imaginam que morre muita gente, teve uns períodos ali de trégua e tal, mas praticamente todas as cidades da Grécia Antiga se envolveram e quem vai ganhar vai ser Esparta. Né? Os guerreiros de Esparta, o exército de Esparta vai acabar levando a melhor nessa guerra. Eles inclusive vão dominar, invadir Atenas, dominar Atenas. Mas como grande consequência dessa guerra, não é nem a importância não é nem essa vitória de Esparta, e sim o enfraquecimento geral dessas cidades. Né? As cidades gregas envolvidas em quase 30 anos de batalhas, muita gente morre, né? Muitos guerreiros morrem e as cidades ficam enfraquecidas, o exército fica mais fraco, e aí essas cidades estão enfraquecidas. E aí quem vai invadir lá? A Macedônia. A Macedônia era um reino logo ali em cima, tá? E aí eles vão dominar então essa região, vão dominar a região da Hélade, lá da Grécia Antiga, com o enfraquecimento das cidades-estados gregas. Então depois da Guerra do Peloponeso, as cidades ficaram enfraquecidas, e aí os macedônios lá, liderados pelo seu rei, o Filipe II, que fazia parte apesar de era muito próximo ali da Grécia, então ele tinha essa cultura grega, né? Conhecia a língua grega, inclusive o filho dele, o Alexandre, tinha ido lá estudar com os filósofos gregos, né? Ele foi discípulo, ele estudou com Aristóteles, né? Um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, e aí quando ele percebe que aquela região que ele era muito admirável estava enfraquecida, ele vai lá e domina tudo. E não só domina aquilo tudo, como começa a expandir. Começa a expandir território. O filho dele, que era um cara muito inteligente, né, tinha sido educado pelo Aristóteles, era um estrategista e tal, ele
herda a coroa com a morte do rei Filipe II, e aí ele vira o grande imperador da Macedônia, o chamado Alexandre o Grande, né? Inclusive Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ele vai expandir o território do domínio macedônico e dominar todas as cidades, todas as regiões ali do mundo antigo, tá? Incluindo o Egito, no Egito ele vai ser coroado, ele vai ser nomeado faraó, tal. Então ele vai chegando, vai dominando os lugares e vai se apossando ali dos costumes locais, tá? Ele vai dominar a Mesopotâmia, toda a região da Ásia Menor, né? E inclusive o Império Persa. Ele vai dominar com seu exército tudo isso, formando o grande império do Alexandre, né? Não à toa o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. E ele foi educado na cultura grega, né? Na cultura da Hélade, né? E aí ele vai levar essa cultura junto com ele. Então quando ele está lá no território persa, lá no Egito, está em outras regiões longe da Grécia, ele vai mesclar elementos da cultura grega com a cultura grega que ele tinha, né? Com essas culturas orientais. E aí ele forma uma nova cultura que mistura elementos aí, espalha essa cultura grega que é para grande parte do mundo, né? Que vai dar origem a uma nova cultura chamada cultura helenística. Então, quando a gente fala de cultura helenística, é a cultura grega levada pelo Alexandre o Grande para outras regiões e recebendo influências de outras partes, né, do Oriente, principalmente lá dos persas e tudo mais. Tá? Então forma-se essa cultura helenística. Então o período da história grega que a gente fala lá, período helenístico, é esse período que eles estão dominados pelo Império do Alexandre o Grande. O que é importante perceber aí? Que aquele sistema de governo, né, da própria população governando, a polis, né, a democracia, isso cai por terra, porque agora eles têm uma liderança. A liderança é o imperador, né, é o Alexandre o Grande lá. Então toda aquela estrutura que foi sendo trabalhada, ela vai ficar adormecida aí durante esse período do domínio macedônico, né? E aqui temos aqui no mapa aqui ao lado, nós temos uma amostra aí do tamanho desse território do Alexandre o Grande, né? O Alexandre vai fundar a cidade chamada Alexandria, né? Inclusive a mais famosa delas lá no Egito. Ele era um homem muito culto, ele vai fazer biblioteca lá em Alexandria, né? Ele vai fundar cidades. Esse império aí ele vai dominar enquanto ele está vivo, ele vai dominar com muita sabedoria aí, né? Claro, com um exército muito forte, mas ele sabia mesclar e absorver elementos dessas culturas. Né? Depois da morte dele, esse grande império vai se fragmentar novamente. Aí depois nós vamos ter o surgimento de um outro grande império, que é o Império Romano, que já é matéria para as próximas aulas, certo? Então, vamos ficar por aqui. Nós vimos aí então todo o período da história da Grécia Antiga, né? Nessas duas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até as nossas próximas aulas. Até mais.